Nossa terceira mesa de hoje. Antes, eu preciso agradecer ao Ateliê Lúcio Cruz, que nos recebe aqui com este aconchego e carinho e aperto, mas com, com muito carinho. Agradecer também à Gráfica Viena e agradecer a Diálogos Embalados. Sem eles, a gente não faria essa casa. E também as 5 editoras parceiras, Reformatório, Aboio Cachalote, Cousa, Fábrica de Cânones e Miriveja. Dizer também que temos este ano o apoio e a junção com o Clube de Ficcionistas. Então, todas as mesas dessa casa estão sendo transmitidas ao vivo no canal do YouTube do Clube de Ficcionistas. Portanto, vou pedir a vocês que também, quando estiver falando, falem próximo do microfone, para isso ficar registrado. Então, vamos lá. Maternidades imaginárias, narrativas e invenções, com Rita de Podestá, Isabela Cristo, Carla Gerson e Maria Eugênia Moreira. Rita de Podestá é mineira de Belo Horizonte, nascida em 1985, escritora e roteirista, é autora de Zaranza, Reformatório 2021, livraço. Livro de contos semifinalista do Prêmio Jabuti e finalista do Prêmio Candango de Brasília. E agora está lançando pela Cachalote aqui o seu primeiro romance chamado Parapeito. Isabela Cristo é escritora e médica cirurgiã. Nasceu em Belém do Pará, mas vive escondida nas ruas cinzas de São Paulo. Fãs de quadrinhos e graphic novels, é membro da Sociedade de Médicos Escritores e compôs o grupo Ninho de Escritores, projeto de acolhimento e desbloqueio em escrita afetiva. É criadora da página Sementinha HQ e autora das coletâneas de crônicas ficcionais Retratos da Quarentena, 2021, e Vida Nada Moderna, 2020, Prêmio Mozart Pereira Soares de melhor livro de crônicas pela AABPE. E Mãezinha é o seu primeiro romance, foi vencedor do Prêmio Caminhos da Literatura 2024 e foi publicado pela editora Dublinense. Carla Gerson nasceu em Vitória, Espírito Santo, em 1982. É formada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Escreve em verso e prosa e é autora dos livros O Som do Tapa, editora Patuá, 2021, e Fogo de Palha, editora Pedregulho, 2022. Todo Mundo Tem Mãe, Catarina, editora Reformatório, 2024. É o seu primeiro romance. E seu novo livro, Ninguém Me Obedece, Muito Menos Eu, vai sair agora, neste segundo semestre de 2025, numa coedição da Cousa e Reformatório. Maria Eugênia Moreira é escritora e psicóloga graduada pela PUC. Criada na divisa dos 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, desde cedo sofreu influência da literatura local. É autora de Urucum, Penalux 2020, Três Palmos, Penalux 2021 e Os Pares de Sapato Não Acompanham as Quedas, editora Reformatório 2023. Bem-vindas, bem-vindos, boa mesa para vocês. Resolvido, resolvido. Você viu? Oi, gente, boa tarde. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada, Marcelo. Obrigada, editoras, Casa Pagã. Bom, hoje, então, a gente vai falar sobre a maternidade inventada na literatura. E eu trouxe um trecho disparador para a gente pensar essa conversa. Que é assim, a mãe que a gente escreve, de onde ela vem, do ideal, da frustração, quais são as fantasias, os rompimentos, as repetições, as homenagens, acompanhada de quais melancolias e vinganças, quais cortesias e quais continências, de quais realizações fantasiosas e de quais desejos. Serão 4 mulheres no divã literário dessa conversa, falando sobre maternidade, obra e vida.
Eu vou pedir para vocês agora falarem um pouquinho sobre o livro de vocês e contarem onde a maternidade aparece ou não no livro. Quem começa? Ah, acho que eu começo. Tá fácil, depois desse texto aí, tá fácil. Bom, sou Isabela, escrevi o Mãezinha. De onde vem a maternidade na literatura dentro do Mãezinha? Cara, maternidade. Começa do título, não, eu diria que vem. Vou usar aquele meme, sabe? Vou começar com o meme. Expectativa, realidade. É tipo isso. A gente está falando de maternidades imaginárias. Eu já começo aqui já me sentindo uma síndrome de impostora, porque estou aqui, mas o filho está lá e não veio para Felipe, entendeu? Então, tem toda essa questão do maternar real, do que você imagina, expectativa com a realidade. Não digo que frustração seria a palavra certa. Frustração é um dos aspectos desse desarranjo que existe entre a maternidade que você imagina que quer ter e imagina que vai ser capaz de ter e proporcionar, contra o que é a realidade que você realmente proporciona. Então, acho que esse sentimento, esse desarranjo entre o que é o imaginário e o real, é o que baseia e permeia não só o meu livro, mas o livro de todas, né? A expectativa e a realidade. Acho que é isso. Bom, obrigada a todo mundo que está aqui. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei na mesa que eu participei ontem. Tem 670 eventos acontecendo na Flip e vocês estão aqui. Então, obrigada e obrigada o convite. Muito feliz de estar nessa casa, me sinto em casa. Estou um pouco injustiçada aqui, porque é a primeira vez que eu falo do livro, né? Ele acabou de sair do forno, assim. Então, pode ser que eu faça alguns preâmbulos, fique um pouco confusa, porque eu estou entendendo, né, o que é esse livro, né? Eu vim aqui na expectativa de que vocês me contem, mas como ninguém leu ainda, que ninguém está aqui, porque ele acabou, você leu no PDF, né? Mas a questão da maternidade nesse livro, ela é bem polêmica, porque a minha assessora de imprensa está ali, ó, me filmando, e nas conversas tipo, eu vejo o contexto do caso seria a não maternidade, né? A protagonista é uma mulher que ela não quer ter filhos, mas eu vejo isso como um contexto do livro, né? Eu consigo, se quiser, até fica a dica aí, eu consigo participar de várias mesas de achar várias frentes dentro do livro, né? A gente sempre fala sobre o livro é sobre tal coisa, é um lugar que a gente precisa ter, eu entendo, né? Que a gente tem sempre esses recortes, mas eu acho que é isso, é um contexto do livro. A personagem tem essa premissa dela não querer ter filhos e isso faz com que outras, né, as coisas aconteçam na vida dela, isso tem uma consequência na vida dela. Mas eu acabo vendo muito mais, falando como autora, a não maternidade, a maternidade nesse livro como um lugar da criação. Então, eu até trouxe isso, né, para Maria Eugênia, de discutir a maternidade, mas dessa libido que a gente, como escritora, tem nos filhos ou não filho, né? Eu não tenho, não vou falar que eu sou mãe de livro, também não sou mãe de pet, mãe de planta, mas, enfim, não tenho filhos. Mas o lugar da criação, eu colocaria a maternidade no livro nesse lugar, assim, como da criação mesmo, a libido pelo que nós mulheres podemos criar, né? E não só filhos, como milhares de coisas que a gente faz milhares de coisas, né? É isso. Bom, nossa, tá potente, né? Eu sempre escrevi mesmo sobre maternidade, porque eu acho que foi depois de ser mãe que eu me tornei escritora, assim, pelo menos que eu pensei em publicar. E no meu primeiro livro, que é O Som do Tapa, né, que não está aqui, que é um livro de contos, ele tem muitas mães, algumas filhas, mas mais mães. Mas o Todo Mundo Tem Mãe Catarina, embora tenha mãe no título, ele fala muito eu acho mais do lugar de filha. Eu tive que investigar mais esse lugar de filha do que de mãe. E, de fato, todo mundo tem mãe, né. Então, mesmo que nem todo mundo seja mãe, você ter uma mãe é algo a se conversar, né, e rende muito assunto, e como tudo que rende muito assunto, rende muita literatura. Tem uma frase de um texto que eu já escrevi, que eu falei assim: "A maternidade é sempre uma identidade, seja você mãe ou não", para as mulheres, né.
E tem isso, né? Porque se você escolhe não ser mãe como a sua personagem, isso é uma identidade, não tem jeito. Você não consegue viver na nossa sociedade normalmente sem um feliz te perguntar por que você escolheu não ter filhos, né? Não é meu caso, eu escolhi ter. A gente pode discutir se escolhi ou não escolhi, né? Tem uma maternidade compulsória aí na sociedade, mas eu acho que então é um assunto que realmente interessa a todos. Primeiro, porque todos têm uma mãe, segundo, porque todos e mais da metade da população passa por essa questão de escolher ou não escolher, ou ser escolhido, ou não poder, e etc. Mil possibilidades disso aí. Então, isso é uma coisa que eu devo ter mommy issues, tá? Minha mãe é psicóloga, isso não recomendo, tá? Não, os psicólogos podem ter filhos, mas a gente não pode ter mãe psicólogas. Então, temos um paradoxo. Não, mentira, minha mãe é ótima. Mas, assim, eu acho que eu tenho, porque eu penso muito nisso, assim. Eu penso em ser mãe, eu penso em ser filha, é uma coisa que me ocupa, assim. Eu fico pensando e acaba aparecendo muito na literatura. Não tem nenhum, praticamente, texto ou livro que não trate disso. Talvez o próximo que vai sair, que é o Ninguém Me Obedece, muito menos. Eu tenho um pouco menos, mas ainda assim, eu já lembrei aqui de uns 6 poemas que a coisa aparece, porque, enfim, é algo que me provoca, que me perturba. E na Catarina, a gente tem uma filha, né, uma menina, ela tem de 14 para 15 anos, e ela é criada pela avó porque ela não conhece a mãe. Ela acha que a mãe dela morreu, logo no início ela vai descobrir que a mãe não morreu, então é só um pequeno spoiler. E isso vai, então, dessa investigação dessa mãe, de quem é essa mãe, que eu gosto de dizer que, embora em Catarina seja literal, eu acho que isso é algo que a gente passa nessa fase da vida, nessa transição da infância para a vida adulta, que é investigar quem é essa mãe, né? E, de repente, destruir essa mãe, matar essa mãe, refazer essa mãe, reconstruir essa mãe. E ela faz isso tudo no livro. Eu acho que o meu livro, nesse sentido, ele alinha mais com o seu na questão da não maternidade, né? Porque o meu livro é sobre uma mãe que perde um filho para o suicídio e é ela tentando entender como é essa questão da nomeação, assim. Porque quando você casa com uma pessoa e você perde essa pessoa, você se torna viúvo. Se você perdeu seus pais, você é órfão, mas se você perder teu filho, você ainda é mãe. Então é ela lidando com esse lugar de mãe não mãe, mãe não mãe, passando pelo luto. E eu achei até engraçado quando eu mandei mensagem para Rita, falando da mesa, tudo, perguntando do livro e tal. Ela falou para mim: "Ah, eu acho que é o livro menos sobre maternidade da roda, né?" E eu peguei a primeira página assim que eu abri já era uma dedicação do livro, assim, né? Você estava dedicando o livro para sua mãe. Então, eu achei isso muito engraçado. Não, O maternar é tão esdrúxulo, essa é a palavra, que mesmo quando ele não, quando a gente tem a ideia da ausência, ela é uma questão. A mulher, seja o que for, ela, de certa forma, ela tem essa definição pelo útero. Então, assim, eu gosto muito desse tema, até porque do próprio Mãezinha eu fui fazer a pesquisa de campo e li muito, estudei muito sobre o não maternar, exatamente por causa disso. Será que a mulher precisa necessariamente ser mãe para ser mulher, para ter um status, para ter uma condição, para ter felicidade, expectativa? Não, né? Então, esse não maternar também é uma maneira de existir, eu acho que até uma cobrança. Existe uma cobrança de que a mulher utilize o útero dela, entendeu? De alguma forma, sabe? Que não é para todas, né? Mas até isso é uma questão, sabe? Até isso. Não maternar também acaba virando uma questão de tão poderoso que é o tema, né? exato. E o que eu achei curioso também lendo o livro de vocês, assim, pensando na mesa, foi como, quando a gente está criando algo na literatura, a gente tem a liberdade de levar a coisa para onde a gente quiser, inclusive para o ideal. E eu acho que tem uma coisa em comum aqui entre a gente, que nenhuma de nós levou a maternidade e as mães para esse lugar do ideal, né? A mãe do meu livro, que não pega o corpo do filho que cai, a mãe do seu livro, que é uma mulher de programa, então também tem esse lugar que desafia o sacro da maternidade. A sua, que também está enfrentando esse lugar da impotência frente a um filho na UTI. E a sua mulher, que não quer ter mãe, ó, que não quer ter filho, ó, o ato falho, que não quer ter filho, que não quer ter filho, mas que está sempre rodeada nisso também, né? A conversa que vai acontecendo no livro, são as situações, ela
brincando com uma criança e ouvindo que ela ia se dar uma ótima mãe, enfim. É sempre esse lugar que duvida desse ideal. Eu achei isso muito curioso, queria ouvir sobre vocês, assim, o que vocês pensam sobre. Então, será que eu vou colocar assim no lugar, vou lançar a roda para as meninas, vai. Será que essa nossa preferência por desmistificar a figura da maternidade é um pouco de uma revolta, de ruptura? Estou lançando para todas, assim. O que vocês acham? Eu acho que a mãe ideal é a mãe morta. É a mãe que não existe, né. Do mesmo jeito que eu acho que o amor ideal, eu também já pensei, já escrevi sobre isso, é o amor que não acontece, né, é o não realizado. Então eu não sei, assim, eu não acho que é de propósito, eu acho só que quando a gente se confronta com uma mãe que existe, ela necessariamente não tem como ser o ideal, porque a mãe ideal não existe, né. E eu acho que é parte da nossa construção como pessoas, e isso vai refletir na literatura, é justamente descobrir quem é a mãe real, tanto no papel de filhas como de mãe. Que isso também eu como mãe precisei passar por isso, precisei descobrir quem eu era como mãe, e que certamente não era a mãe ideal, né, que ninguém é, enfim, estou me repetindo, né. Eu acho que tem até eu vou só falar da dedicatória, que o livro é dedicado para minha mãe, é para minha mãe por ter sido mãe. Mas até minha prima está aqui, que ela também é escritora publicada pela Cachalote, e ela conhece minha família, então ela é testemunha. Eu tenho um conto que está nos Aranças, chama Estiagem, que eu matei a mãe. Eu matei a minha mãe mesmo. Ele foi um exercício de pensar mesmo, vou pensar o que aconteceria se minha mãe morresse. Chorei, foi um conto difícil de escrever, um conto que eu gosto muito. E aí a Lara um dia falou assim: "Prima, esse conto não é sobre sua mãe, ele é sobre seu pai". Chá Tipo, de revelação, porque né. quem tinha ficado ali era o pai. E eu mato muito mães em livros, em Eu mato o contos. pai. Eu tô Vamos sempre juntar? matando mãe. Tô sempre matando mãe. E no Parapeito, a mãe morre, né? E a mãe morre cedo, e a filha tem que cuidar da mãe com Alzheimer. Então a mãe morre cedo. Então ela é órfã, não tem pai, não tem mãe, não conhece o pai. E se você vê contos do Zaranza, a mãe morre. E às vezes eu estou escrevendo, não, matei de novo. Assim, então, eu tô sempre matando a mãe. Então, talvez, aí eu não vamos botar no. Você chamou de divã literário, agora já era, né? Assim, Nossa, o negócio tá indo pro ar. Vai ter que falar aqui. talvez a minha questão, você perguntou da mãe ideal, assim, eu tenho relações incríveis com meus pais, assim, botando, né, no jogo, não chega a ser uma questão. Mas pensar na não maternidade é pensar também, pensando na Catarina que tem que, né, nessa idade, de entender mãe e mulher, né? A separação de mãe e mulher e a separação de filha e mulher, né? Então, talvez a mãe ideal seria a que a filha consegue ver como mãe e mulher, porque aí ela vai ter tantas falhas que você não vai buscar o ideal, né? Mas isso é dificílimo, claro, né? Mas na literatura a gente, Eu queria te fazer uma provocação do que você por falou, que favor, você falou, assim, que você não escreve, que você mata as mães. E eu, mato. no meu divã de verdade, que não é aqui, eu já tratei essa questão de não escrever sobre o pai. Então, quer dizer, nas minhas obras os pais estão ausentes, assim, ou eles morreram, ou eles foram embora, ou eles abandonaram, ou alguém mata, enfim. Tem E eu assassino nessa cheguei à vida. conclusão de que eu não queria, na verdade, tratar a relação, talvez por ser uma relação até mais complicada do que a com a minha mãe, porque com a minha mãe eu estou explorando, escrevendo, nã então só jogar aí para você Tá pensar por bom, que você está matando vou marcar a sessão extra. Vocês estão melhor que eu mato crianças. Eu falei, né? Vou levar também. Enfim, já matei, eu mato criancinhas na UTI, mas tudo bem. Mas, assim, eu acho que assim, vou ser um pouco radical, vai, já deu, sabe? Já deu com essa ideia, e um pouco voltado de novo com essa história da expectativa e realidade, já deu essa ideia de que, tipo assim, existe um ser humano supostamente perfeito, sagrado, que vai criar um outro ser humano perfeito e sagrado, sabe? Nós, por si só, somos pessoas imperfeitas, e por mais que a gente tenha a noção de, a gente fala maternar, porque, enfim, estamos falando de maternidade mãe,
mas eu estendo o termo até para envolver os pais junto na parentalidade, sabe? A parentalidade, o ato de escolher cuidar de alguém, criar alguém, seja homem, mulher, seja o pai ou a mãe, a família, criar uma estrutura, criar um ser humano com a devida dignidade, criar um ser humano bom para o mundo, né? E eu acho que assim, a gente confunde muito, às vezes, essa responsabilidade, encara uma responsabilidade de maternar, muitas vezes como uma responsabilidade individual e, na verdade, a parentalidade não passa só pelo indivíduo, ela é uma função social. O meio tem que dar apoio, não só apoio tipo, financeiro, apoio sociológico, e muitas vezes, individualmente, você quer resolver. Não quer resolver, você quer dar conta de problemas, às vezes, que não são seus. Então, você cria esse aspecto da mãe perfeita, a mãe que vai dar conta, ou não, até mesmo a mãe que não quer ter filho e que tem que ser independente, que tem que provar coisas para alguém. A gente não precisa provar nada para ninguém, né? Nós precisamos criar seres humanos com dignidade. E quem é essa pessoa que vai criar um ser humano com dignidade? Precisa ser uma mulher? Precisa ser um homem? Precisa ser um casal heteronormativo? Não. E será que eu preciso criar um ser humano se eu não me acho capacitada, se eu não quero, se eu não desejo? Não, entendeu? Eu posso ser um ser humano digno e tão mais digno não sendo mãe ou pai, entende? Então, muitas vezes a gente quer dar conta, às vezes, no maternar, de problemas no individual, coisas que são coletivas, uma rede de apoio para a gente criar seres humanos. Porque o que é ser mãe? O conceito. Tá, mãezinha, tem um verbete. O que é ser mãe? 13 conceitos. Vocês podem ler, a última página do livro. Nenhum define nada. Entendeu? Todos os conceitos são incompletos. Por que eu escolhi o verbete mãe e ter 13 conceitos? Porque não tem conceito certo, fechado. Não tem o certo e errado. Somos seres humanos imperfeitos e vamos criar seres humanos imperfeitos. O que a gente pode fazer é o quê? Tentar dar o nosso melhor com o apoio de todo mundo, né? Acho que é mais ou menos. Eu acho legal também pontuar aqui que você estava falando do seu livro, Rita, que a personagem ela cuida da mãe também no fim da vida. Então tem também esse ato de maternar em cima da própria mãe, né? Por mais que ela tenha escolhido por não ter filhos, ela passou por um momento de maternal, assim, com a própria mãe. E eu queria perguntar para você, Carla, a questão das repetições, porque no seu livro tem a avó, a filha e a neta. E eu queria ver como você percebe isso acontecendo no livro, em que momento você se deu conta que isso estava rolando, enfim, quais são os sinais que você acha? Só queria falar uma coisinha que eu fiquei pensando enquanto a Isabela falou sobre a questão da romantização, né? E me ocorreu assim, será que a gente não romantiza a maternidade enquanto mães? Talvez para nos proteger, porque é duro encarar assim que a gente é falha, né? Que a gente é ruim. E será que a gente não romantiza também a maternidade da nossa mãe? Porque também é difícil encarar que você tem uma mãe, sei lá, filha da puta, uma E mãe. romantiza o não ter filhos também, né? Ah, é uma grande artista, Ou vai ser isso, empresária, né? vai Me ter dá que a ser livre. sensação de que sempre que a gente romantiza é uma forma da gente tirar o corpo fora, assim. Você não precisa realmente. Talvez algumas pessoas eu observo que só conseguem viver a vida se fizerem isso. Talvez porque seja difícil demais. E aí ela precisa romantizar aquilo para dar conta de um filho, não sei, diferente, ou dela, ou dos traumas, enfim, só jogar isso aí. Mas vou te responder sobre a repetição. Não, eu só fiquei. É porque eu fico pensando, minha cabeça fica pensando pensamentos. Não, vou responder, sou boa aluna. Ó, sobre a repetição. Também é um tema, assim, incrível, eu acho. Eu acho incrível. A primeira coisa que eu lembro de ser mãe é que quando minha filha tinha 3 meses, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu lembro de olhar e aí me veio à memória um fato da minha biografia, que é, quando eu tinha 3 meses, a minha mãe me deixou, vamos dizer assim, 1 mês com a minha avó e foi encontrar o meu pai que estava no Japão. Isso é um dado da minha biografia. Meu pai foi passar 6 meses no Japão, minha mãe estava com 7 meses de gravidez, ficou. Quando eu fiz 3 meses, então ela foi passar esse último mês dele lá, no Japão. E eu fiquei com a minha avó. Eu sempre achei super normal, tá? As pessoas contavam, eu falava, massa, minha mãe, enfim, foi para o Japão, não sei o que, achava legal. Aí, quando eu vi a minha filha com 3 meses, gente, eu julguei tanto a pobre da minha mãe, mas tanto.
Primeiro que eu tive uma crise, eu queria brigar com ela, e ela ia na minha casa todo dia me ajudar com a criança, e eu joguei na cara dela: "Como é que você teve coragem de deixar um bebê dessa idade para ir encontrar?" Ela tinha 20 anos, ela ficou assim, ela falou: "Oi?" Eu falei: "Sim, é um absurdo", e chorando. Puerpério, né, gente, não sei quem passou aqui, não recomendo. A gente fica meio louca. Então, assim, essa coisa da repetição, né, quer dizer, primeiro, aí eu fiz o quê? Não vou repetir, jamais, não vou repetir. Não fui para o Japão. Estava lá com aquela criança. Não fui para lugar nenhum, gente, fiquei e tal. Mas repito em 98 coisas mais, né. Então, assim, várias vezes eu me pego, eu repito tanto que eu chamo os meus filhos pelo nome dos meus irmãos. Ou seja, eu estou encarnando a minha mãe na hora de brigar com as crianças, principalmente. Então isso eu repito o tempo inteiro, repito, repito, repito. E eu tenho pensado agora sobre minha avó, que a minha mãe repete muita coisa da minha avó. Quando eu comecei a pensar na minha avó, eu falei: "Meu pai, ela repete muita coisa mesmo". Então, o tema da repetição é uma coisa que eu observo, e ele me obceca, porque eu acho impressionante como que ou a gente vai para o lado extremo, ou a gente repete. Parece que ninguém consegue ser equilibrado, ficar no meio, né. E no romance, isso se dá de uma forma muito clara, assim, embora cada uma, eu quis fazer a história das 3 de forma que elas passem por coisas parecidas, mas cada uma tomou, em algum momento, uma decisão diferente. E com isso o rumo da vida delas ficou um pouco diferente. Mas você vê claramente a repetição da violência, a repetição do abandono, né, do parceiro, do companheiro, diferentes formas de abandono, mas abandono. A repetição da gravidez jovem, a repetição dos erros, dos acertos, do afeto. Então tem muita repetição mesmo, não foi, assim, proposital, mas depois que eu li eu falei: "Nossa, tá bom, elas estão só se repetindo", né, mas, os leitores começaram a me apontar isso, mas eu acho que é porque eu observo na vida mesmo, né. Aí agora eu vou jogar também lenha na fogueira. Quanto dessa maternidade, vamos dizer assim, ideal, né, que a gente imagina dessas relações, quanto inclusive deixa eu me fazer melhor, o papel de filha, entende? E imaginar como é a sua mãe e como você se transforma quando de filha para o objeto mãe, entende? Geracional. Eu tenho a minha mãe, crio a expectativa sobre ela lá, o ser sagrado. E, de repente, eu não sou mais filha, eu sou mãe de alguém, entende? E como que isso... Mas você também é filha. E quanto que você, às vezes, julgava a própria mãe e depois, quando você está no papel dela, você fala: caramba, eu sou mais parecida com ela do que eu pensava. É A tipo isso. maioria passa a julgar menos quando fica mãe, mas Exatamente. eu fiz isso aí, contei para vocês, julguei mais. Né? Tipo, língua não tem osso, né? Que o pessoal fala, bote aí. Né? Língua não tem osso, né? Aí dá para morder valendo, né? Tem alguma pergunta? Se você quiser falar sobre isso. Não, eu tô ouvindo aqui, é porque eu tô me sentindo, eu tô assim: "Meu Deus, o personagem não quer ter mãe, não quer ter mãe". Ó, mais um ato falho, meu Deus. Não quer ter mãe também, né. Porque tem uma coisa no parapeito de, como eu falei, né, tem várias leituras, tem assim, ela passa por um divórcio, tem a questão da mãe, ela tem uma obsessão com uma vizinha, então tem um espelhamento que ela fica obcecada com essa vizinha, são muitas camadas, mas obviamente ela ter cuidado da mãe, né, como a Maria Eugênia falou, faz com que ela não queira viver isso numa forma de mãe, ou ela não queira também, aí sou eu não sei se ela não quer, ela nunca me disse, mas talvez ela não queira também dar esse trabalho para um filho ou filha, né. Mas a questão da personagem, a da Clara, é mais a coisa do olha para a mãe, claro, mas é um medo, não um medo, é um questionamento do que vem depois, do tipo, você não se perpetua em ninguém, né. Então, a partir do momento que você não tem filhos, você acaba em você. A sua vida acaba ali, não vai ter ninguém no, né, tem uma cena, não vai ter ninguém no almoço de Natal lá falando assim: "Ah, lembra da vovó Clara e tal", você acaba em você. E é por isso que talvez eu levei para o lugar da discussão da criação, e talvez seja uma angústia, como, né, eu não tenho filhos, do onde não um desejo de tipo: "Ai, quero perpetuar aqui, né, o futuro, o que que eu vou deixar?", tipo, tem uma cobrança que talvez
talvez não, com certeza existe uma cobrança, que tem mesmo, assim, né? A pessoa que não vai, a mulher que não vai ser mãe, é porque ela é uma grande empresária, é porque ela é uma artista, né? Vai viajar muito. Vai viajar muito. Eu não posso não ter filhos e ser dona de casa. Tipo, não bate, né? Então tem essa coisa do perpetuar. É por isso que entra no lugar da criação. O artista, para mim, eu tenho interesse muito em pergunto para pessoas que eu conheço que não são artistas, do tipo, como é não querer criar? Assim, como é acordar e tomar café, trabalhar, dormir, e, tipo, não querer criar? É um negócio que eu não sei Tem como um é. poema da Wisława, não sei falar o Sim. nome dela direito, mas que ela fala da irmã, né? E ela fala várias coisas, e tem um verso que ela fala: minha irmã não escreve poemas, para dizer a diferença. Eu acho que é um questionamento parecido com o seu. Como é isso? Como é não Sim. escrever poemas? Como é não ter esse trem, né? Essa Esse angústia, trem, né? exato. Pronto, o trem resume tudo. E aí, agora eu vou fazer uma de advogado do diabo, porque o contrário também existe. Quando você vira mãe, parece que você tem que ser a dona de Claro, casa, sem a dúvida. doméstica, a que resolve as coisas, a que leva e volta para a escola. E se você não faz essa função, você não é uma boa mãe. Opa, diria que tem não é o algum contrário. problema com essa pessoa que vai para o karaokê segunda-feira. Não é o Eu contrário, não é a mesma posso. coisa. É a Entendeu? cobrança, né? Se É a você não está cobrança. ocupando o seu lugar, Então você tem que. determinado. O contrário também acontece. Você vira mãe e aí existe automaticamente um status. Passadeira, lavadeira, levadora da escola, do colégio. E aí é engraçado, acho engraçado, vou falar isso, porque, enfim, a mãe faz tudo isso. Doida. E Quer ainda dar conta, escreve livro. quer dar conta. Escreve livro, vai para uma cirurgia, volta, coloca o menino, isso aqui, karaokê segunda-feira, beleza. O pai. Verdade, só pra essa paternidade, É tá? verdade, real. Não é maternidade imaginária, é real. Agora, o pai desce uma vez no deck, ou então vai buscar e deixar na escola. Nossa, que pai maravilhoso você tem. Entendeu? Então, é assim, 50%, 50%, entendeu? A mãe está levando na escola todo dia, acorda, é a mãe, é a obrigação. O pai leva, é lindo, nossa, ai, é mágico, nossa, como você é felizarda porque você tem um marido que leva seu filho para a escola todo dia. Não, a parentalidade não é só do lado da mulher, a parentalidade também é do lado da outra pessoa, que não precisa necessariamente ser um homem. Juro que é um comentário rápido. Talvez o pai é pai ou homem e a mulher é mãe ou não mãe, né? É um pouco aí, né? Pode ser pai e homem também. A gente é que não pode Olha, é ser só mãe e homem, mulher. né? Também. Eu ia te falar o seguinte: você já leu Caderno Proibido? Já deve ter lido, tá? É um livro muito interessante, porque ele passa em 1945, né? Uma mulher de 1945. A gente não era nem nascida aqui, né? A maioria, todos aqui não eram nascidos. Eu me identifiquei tanto com essa mulher que me deu nervoso. Eu falei, gente, eu sou uma mulher de 1945. E ela ficava. A principal crise da Valéria, que é a personagem, é que ela quer viver uma vida, Valéria, né? Ela começa a querer, ela pega aquele caderno para escrever, e ela vai, sei lá, paquerar o chefe dela, ela tá lá vivendo a vida dela, mas ela tem uma angústia tão grande com não ser necessária que, nossa, falou muito comigo, assim, eu nunca tinha pensado que, claro, a sociedade tem um papel, mas parte dessa angústia pode partir da gente mesmo, sabe? Será que a gente tá querendo abrir mão disso, assim, de ser essa mãe Então. fodona, faz tudo, dou conta mesmo, escrevo livro, trabalho, crio essas crianças, estou na reunião de pais e 100%. Então, aí eu vou responder com outra provocação. Quantas dessas vozes são suas individualmente e quantas são as vozes da tua mãe e da tua avó? Não vai ter filho cedo. É tudo culpa das Não mulheres, se veste desse resumindo. jeito. Menina, volta logo. E sempre é culpa da mãe, você entendeu? Tipo assim, é difícil. Caderno Proibido é um livro sensacional, né? O caderno, ela vai se revelando, ela vai descobrindo os próprios desejos durante a execução do diário dela. E aí parece que quanto mais ela escreve, mais ela descobre quem ela quer ser contra o que ela é, contra o papel de mãe que ela cumpre. E aí ela um dia que ela não lava a louça, um dia que ela não deixa a casa arrumada, ela fica frustrada. Ela esconde aquele caderno como se fosse uma coisa obscena, descobrirem, né, os reais desejos dela, porque o maternário ideal é a mulher abrir mão de si, abnegar-se, né? A mãe é a figura do sacrilégio. Mas eu acho que ela quer isso, que eu não sei, a gente Eu pode acho ter que tem lido uma diferente o Eu livro. acho que tem uma dubiedade. Ela quer
mas ao mesmo tempo ela obedece, sabe? Mas é porque ela quer atender. Ela quer atender o que a sociedade quer dela. Porque a Isso. gente pode não querer, mas eu Isso. quero, por Mas ela exemplo. quer atender o que a sociedade quer dela, entende? Ao mesmo tempo ali brigando com os próprios desejos, entendeu? Então tem um paradoxo ali. Eu quero sair com o meu chefe, e aí no fundo mas eu também quero ser uma boa mãe, também quero dar conta da casa, sabe? Engraçado, vocês estavam falando isso da maternidade, a relação com, enfim, com como você é a mulher na vida, assim, se você trabalha, se você é dona de casa ou não. Quando eu publiquei meu livro, eu recebi um feedback de uma pessoa que falou que a mãe que eu criei era uma mãe que lidava com a maternidade fazendo feng shui, assim, que era tudo muito burocrático, tudo. E não, era só uma mulher que tinha outras coisas. Ela também trabalhava, ela era professora, Então é engraçado que tem esse lugar que é diferente o trato, né? É isso, uma mãe que precisa dar atenção para outras coisas, ela é burocrática, ela não é uma boa mãe, entendeu? Ela não é uma mãe carinhosa, porque as pessoas não linkam as duas coisas, assim. Então, eu acho que a gente está acabando, eu acho que eu vou abrir já para pergunta, para a gente ter um bom tempo de conversa. Pode ser? Alguém quer falar? A gente passa o microfone. Boa tarde. Obrigado. Primeiro, parabéns, né, por essa aula de mãe e não mãe aí. Não, eu acho que não é nenhuma pergunta, né, explicando para a mediadora, que mas duas coisas que me ocorreram aqui, uma foi duas lembranças. A primeira foi que não tem muito, a gente viu a professora Lúcia Castelo Branco, que publicou livros incríveis e tal, num vídeo falando que a relação materna é uma relação má e terna. Aí, tipo, isso aí para mim explica, sei lá, 55% do que é a humanidade. Mas eu lembrei de uma coisa, né, ouvindo o papo sobre a opção da não maternidade, né, de não ter filhos, que eu lembrei de uma coisa da minha história, assim, que enquanto criança, por duas vezes, eu conheci, por causa dos meus pais, né, casais que não tinham filhos. Casais que não tinham filhos, por duas vezes. Uma quando era bem mais novo e outra há uns, sei lá, já devia ter uns 10 anos de idade, assim. E eu lembrei de um comentário da minha mãe, que ela falou assim, ela falou assim, mas não ter filho é uma opção muito egoísta. E eu percebi nos últimos anos que a minha criação, não vou botar só na figura da minha mãe, mas a minha relação materna passou por muito egoísmo de uma pessoa que foi minha mãe, né? Como ela queria que as coisas seguissem, era o jeito dela, né? Aquele objeto que ela queria, igual o Rafi, que ergue o Simba, né? Ó, aqui, ó, eu que fiz, ó. Né? Então é isso, assim, me veio esse insight, assim, que a não maternidade talvez seja uma relação menos egoísta, porque você não vai botar um objeto para chamar de seu. Olha, eu vou usar essa, tá? Não, isso é muito bom, porque, no caso, a personagem, como a mãe fica doente e ela cuida da mãe, ela deseja a morte da mãe, porque é uma mãe com Alzheimer, né? E chega ao ponto da mãe começar a confundir. Primeiro começa a escutar ela pela voz, e né, começa a reconhecer ela só pela voz, depois não reconhece mais. Então, ela quer matar a mãe, ela quer ter um lugar dela que, assim, morra, mãe, pelo amor de Deus, assim. E isso passa por um lugar egoísta. Eu quero ter uma vida só minha, né? Eu quero viver. Eu tenho 24 anos, eu acho que é 24, não lembro mais. Acho que é isso, por aí. Eu quero viver. E depois, eu vou dar um spoiler, mas assim, que ela tem essa obsessão por uma chinesa, que ela fica vendo uma vizinha, que ela tem esse divórcio, está lá, então ela fica da janela observando a rotina dessa vizinha, e ela não sabe que é essa vizinha, então ela começa a ficcionalizar a vida dessa vizinha. E contar uma coisa, como é a primeira vez que eu falo do livro, eu nunca falei nada, então vai ser a primeira vez que eu vou falar isso. Essa vizinha, essa história que ela inventa, foi a vizinha que não podia ter filhos. Quando a vizinha não podia ter filhos, que eu falei assim, opa, peraí, eu acho que a personagem, a protagonista também não é que ela não pode, ela não quer. Mas ela cria uma personagem que não pode. Então, tem um lugar assim, a pressão é tão grande dessa escolha, do tipo, como assim você quer ter uma vida sozinha? Como assim você quer acabar a sua vida em você? Como assim você não quer perpetuar? Né? Tipo, olha o que sua mãe te deu a vida, né? Eu dediquei o livro para minha mãe porque ela me deu a vida. Tipo, eu não vou dar uma neta para minha mãe, um neto? Tipo, minha mãe tem 2 filhos mais velhos, que tem meus 2 irmãos têm filhos, e ela não vai ter uma filha da filha. Poderia, assim, minha mãe poderia ser uma pessoa que falasse assim, filha, tipo, você não vai me dar uma filha? É diferente a neta
da nora. É diferente, assim. Então, sim, é um lugar que passa... Aí eu estou me colocando a autora e as outras personagens você querer assumir a própria vida mesmo. E aí, trago de novo, para encerrar a minha fala, mas no lugar de você querer simplesmente usar o seu poder da criação para a criação artística, literária, que seja, né? Para a criação de uma mulher. E isso é difícil porque, poxa, alguém abriu mão disso para eu nascer, né? Todo mundo tem mãe, então, assim, alguém abriu mão disso, e aí eu viro e falo assim, eu não vou ter. Mãe, você teve todo perrengue, que eu sei que você teve, e eu não quero esse perrengue, não. Então, tem um lugar que é quase assim, você é cruel, né? Você é só o mar e não o terra, né? Eu questiono essa questão do egoísmo. Isso é clássico, essa frase é clássica. Nossa, você não vai ter filho? Que egoísta você é. Quer dizer que você só é solidário com o mundo se você tiver um filho? Quem que estiver criando filho para ter garantia de aposentadoria ou de que cuidar na terceira idade está ferrado, porque a gente tem uma geração inteira de 7, 10 filhos. A minha avó mesmo, 7 tios, AVC, até a discussão no WhatsApp da família para ver quem ia pagar, quem não ia pagar. 2 criaram, no final das contas é isso, entendeu? Mas assim, a gente não cria filho para o filho criar a gente, cuidar da gente na terceira idade, não, a gente cria filho para o mundo. E um pouco dessa liberdade inclusive a gente cria os nossos filhos para o mundo. E é muito difícil, às vezes, nós nos despregarmos do nosso filho. Por isso que quando o filho vai embora, fica o quê? A síndrome do ninho vazio, né? Porque você fica com aquele vínculo. E eu me questiono muito, será que é mais egoísta eu assumir que eu não quero essa responsabilidade de alguma forma? Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu não quero essa responsabilidade. E a minha personagem perde o útero. Tem um verbete lá do útero. E aí, o que é o útero? Porque ele tem série de verbetes médicos no livro. Aí, esterectomia, retirada cirúrgica do útero, blá, blá, blá. Tudo bem. Tudo bem, às vezes perdemos o útero, mas queremos parir outras coisas. Essa frase está no livro, que às vezes queremos parir outras coisas. Então, eu acho que é isso. Você pode produzir coisas e fazer coisas independente de ser mãe. E acho que é mais até honrado e digno você assumir que você não quer isso, entende? Do que, muitas vezes, por pressão social, de casamento, relacionamento longo, seja lá o que for. Quando você tem o primeiro filho, as pessoas estão te perguntando, cadê o segundo, quando vem? Entendeu? Vai criar? Não vai ter o segundo? Não, desse útero não vai sair o segundo, tá entendendo? Então tipo, é um útero, entendeu? Então, assim, essas pressões externas, quanto é mais digno eu dizer assim, não quero assumir isso, quero parir outras coisas, sabe? Me parece mais egoísta ter um filho para cuidar de você quando você envelhecer do que não ter, né? Mas eu acho, minha frase é só assim, eu acho que todos somos egoístas. A gente só faz o que a gente quer e a gente está defendendo nossos próprios interesses, seja diretamente ou assumidamente ou não. É uma placenta por dia. Sou filha de psicanalista. E esse é o corte lacaniano do dia. Alguém mais quer falar ou a gente encerra? Pode falar, gente. Encerramos. Alguém mais? Leiam também, tá? Porque a gente fala maternidade imaginária, mas pode ser, né? Assim, se é sobre ter filhos, não ter filhos, assim, não vamos fechar essa discussão né, para leitoras mulheres, assim. A gente passou muito tempo lendo livros de literatura masculina, né? Homens escrevendo sobre guerras, sobre vários temas assim que não era do nosso ambiente. Então, estender isso para os rapazes também, por favor. Então, eu peguei o livro da Rita ontem, então comecei a ler de ontem para hoje. Então, vou focar no início. O que eu achei muito interessante é que você traz a maternidade como metáfora meio para mercadoria, né? Uma criança, uma mercadoria. E eu queria traçar o paralelo entre escrever um livro, porque é isso, né? Uma criação sua. E você tem que ter liberdade para colocar no mundo, mas você também tem que vender aquilo, de certa forma, como uma mercadoria. Então, isso também traz isso para todas vocês.
Mas, assim, de que forma você se liberta disso, né? Porque, como uma mãe, você tem que criar um filho para o mundo, né? Você não pode projetar tudo. E também, eu acredito que o livro fala por si só, ele tem vontades próprias. Então, você tem que deixar ele respirar e não decidir por ele, de certa forma. Então, como que você faz esse paralelo e traça isso na vida? Desculpa, muito profundo, eu faço Não, muitos anos de foi. análise. Será que a gente pode sentar ali fora e conversar? Não vou estender, porque eu sei que a mesa está acabando, eu vou ser breve, mas obrigada, é uma ótima pergunta. Nunca vou comparar parir uma criança com, né, com um livro, mas não, vocês podem, eu que não posso. Vocês fizeram os dois, eu só fiz um. Então, eu não tenho, né, como... Mas fico feliz de você falar que eu posso comparar. Tem uma coisa diferente, várias coisas diferentes, mas tem um ponto que o filho vem para você criar. O livro, você publica, ele está criado. Não, ele está criado na mercadoria, né? Ele está criado como objeto, assim, como objeto. Como objeto, óbvio. Mas eu espero que a escrita, eu espero que o que eu escrevi, a forma como eu escrevi, tenha 1 milhão de lacunas para serem preenchidas. Eu espero que, tipo, alguém leia e fala... O próprio Rafael Galo, que fez a orelha do livro, ele não fala nada de maternidade. Ele fala sobre o relacionamento dela com o... Então, isso para mim é ótimo. Significa que, sei lá, eu criei meu livro para isso, criei meu filho para esse lado, e alguém falou, não, seu filho não parece com a mãe, parece com o pai. Tipo, então, é muito Mas é esse o difícil. ponto que eu acho que é parecido. Porque você cria Você uma perde criança. controle, Primeiro que né? você não cria. O que é criar a criança, né? Tá pronto com Um quantos é fazer anos? sexo, o outro é você Eu sei, ficar mas é por anos. quantos anos que se cria? É 90? Claro, Ele claro. vai ser ele mesmo o quê? Com 90? A pessoa nunca é, a pessoa está sendo, né? Sim. E o livro também, depois que você lança no mundo, eu acho parecido com parir. É uma coisa que você não sabe o caminho que vai acontecer, sabe? Tipo, tá lá, claro que não é. A única diferença que eu acho muito relevante é a questão do cuidado, né? Existe uma sobrecarga, um trabalho de ser mãe, infelizmente, na nossa sociedade, que, bom, o livro não está dando tanto trabalho assim, né, Isabela? É menos trabalho, né? Tanto que a gente fica fazendo 1, 2, 3, 4, 5. O livro, o Aí problema é a fica. gestação, né? O problema do livro é a gestação. Você sofre a gestação, mas no bom momento que você pariu ele, na verdade, você não quer mais ver ele na frente. Não, eu não tive isso, Tá não. pro mundo. E o filho Eu não tem fico como tomando. fazer isso. Eu O não, filho a você gente é tem que mãe diferente. Eu fico cuidar. tomando conta do livro. Eu leio todas as avaliações que vocês botam no Google de Reads e Amazon e não sei o quê. Eu fico lá, sim, ó, tomando conta do livro. E agora eu vou encerrar mesmo. Tem o fato de que a coisa da mercadoria... Aí eu acho que eu, pelo menos, vou conseguir fazer o círculo. De repente, você lança um livro e é sobre maternidade. É sobre isso. É sobre aquilo. Não, assim, é um livro. Ele é sobre seres humanos. Então, acho que tudo bem a gente falar, vamos fazer uma mesa que trata de um tema, puxar um tema, acho isso importante, a discussão que foi riquíssima, foi maravilhosa, mas é um livro. Sim. Então, ele é uma mercadoria também, mas ele também é um objeto que eu espero que façam com que as pessoas pensem. Assim, se ele tiver lacunas e causar perguntas e trazer reflexões que eu não tive, ele funcionou. Se ele está fechado é um livro sobre não maternidade e ele está fechado no que é não maternidade. Não funcionou para mim. Então, acho que é isso. É isso, gente. Uma placenta por dia escorrendo pelo vão das pernas. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo. Os livros estão à venda nas estantes. Aproveitem elas para pegar os autógrafos.